Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Então, eu chorei nos dois também, cara. Não esperava nenhum dos dois e fico muito feliz pelo trabalho ter tido esse reconhecimento, né? Às vezes você passa a vida toda e não tem esse feedback desse reconhecimento todo. Eu tive o privilégio de ter, né, esse feedback. É que a Igreja Adventista funciona de um jeito diferente, entendeu? E aí tem que entender o processo da Igreja Adventista. Então, a Igreja Adventista ela funciona, tem igreja local, tem a associação, aí um conjunto de associações forma uma união, um conjunto de uniões forma a divisão e o conjunto de divisões forma a conferência geral. E a igreja local não é congregacionalista, como eu já falei, então o pastor ele não é escolhido pela igreja em si, ele é escolhido pela associação. A associação maneja os pastores nas diferentes igrejas. Muitas vezes a igreja é ouvida para escolher um novo pastor e muitas vezes ela é ouvida também para a saída de um pastor. Nem sempre, isso não é uma regra. Acontece e não acontece, né? Porque a igreja tem esse sistema. E eu vejo que é um sistema que tem muitas vantagens, né? Por exemplo, eu ganho a mesma coisa que um pastor de uma igreja no interior do sertão nordestino. Ok? Uma igreja ou o pagamento não é feito localmente. Não, né? É feito localmente, então ele é distribuído. Então eu ganho a mesma coisa que um administrador da união ou da divisão. Então o cargo ou a igreja que você está, Nova Semente é uma igreja com recursos, mas eu não ganho mais por estar lá do que a pessoa que está numa igreja sem recursos. E nem ganho mais ou menos do que um administrador. E o administrador não ganha mais ou menos do que eu também. Então é um sistema muito interessante que mantém uma igualdade entre os pastores. Óbvio que tem diferenças de auxílios e tal, é um sistema que ele ajuda a pessoa que viaja mais a ter mais recursos e tal, enfim. Então, a igreja local, infelizmente, ela, pelo sistema, que é um sistema bom, mas ela não tem autonomia para segurar ou não o pastor, depende da associação. O único problema do que aconteceu é que eu não tenho para onde ir, né? E como eu fui tirado por problemas teológicos, a questão é, para onde eu vou se eu tenho problemas teológicos? Entendeu? Se eu tenho problemas teológicos aqui, eu vou continuar tendo em outra. E essa é a coisa que mais me deixa triste. Entendeu? Porque eu não tenho para onde ir. Eu tenho problemas teológicos. Então, para onde é que eu vou? Se toda igreja que eu chegar, eu vou ter problemas teológicos. Então, eu fui rotulado e o rótulo pegou. E aí fica muito difícil de você permanecer com um rótulo desse. Porque a dimensão é que às vezes as pessoas não entendem a dimensão do rótulo. Então você recebe mensagens odiosas o tempo todo na internet. Entendeu? E a sensação de vigilância. Sim, claro, permanente. Claro. E aí, por exemplo, tem coisas que eu gosto, de pessoas que eu gosto, que falam, e eu não posso nem dar like. Porque se eu der like, os haters todos vão atrás daquela pessoa que infelizmente não vai ter uma estrutura para aguentar a paulada que ela vai receber. Então, às vezes eu mando em mensagem em inbox, falo assim, cara, lindo que você postou, lindo que você escreveu, poxa, que legal e tal. Mas não posso ir lá em público falar, entendeu? Então, é uma situação super chata. Agora, o que eu ia falar é que as pessoas não têm dimensão do que acontece quando você coloca rótulo nelas, né? Então, eu recebo mensagens odiosas o tempo todo. Você é um herege, você tem que queimar mesmo, você tem que ir para o inferno, você vai para o inferno, você está levando a igreja para o inferno. Você não tem frutos para mostrar diante de Cristo, você vai para o inferno mesmo, você é herege, você tem que queimar e tal. Se eu estiver na rua, eu vou te chamar de xingar de herege, não sei o que lá. Você tem que ser exposto e tal. E você, né, pá? Você deve ter uma boa quantidade de haters também. E infelizmente, são mensagens que você passa a receber, né? E aí as pessoas ficam, não, rebate. Eu falei assim, eu vou rebater por quê? Eu vou aumentar o clima de ódio? Eu vou aumentar o clima de briga, o clima bélico? Eu não quero aumentar o clima bélico.
o algoritmo vai entender que é bom esse tipo de briga e vai dar mais visibilidade, então. E eu não gosto, porque é um negócio assim, eu não acho que a nossa teologia, que a nossa pastoralidade, ela tem que ser reativa. Ela tem que ser propositiva, entendeu? Então eu não acho que a gente tem que ficar reagindo às críticas, reagindo às brigas, a gente tem que propor. Qual é o caminho que eu estou propondo? Estou propondo esse caminho. Ok, tem gente criticando, beleza, deixa eles criticarem, é o papel deles. Pessoas vão ouvir aquelas críticas, e eu, às vezes, vou ouvir aquela crítica e falar, poxa, tem um ponto aqui interessante nessa crítica, talvez mude alguma coisa, talvez não, mas eu estou no caminho da proposição, estou no caminho de construção. Vamos construir um ministério, vamos construir uma igreja, vamos construir uma comunidade. E nesse processo de construção de comunidade, se eu der ouvido a esse tipo de acusação e de briga, eu desvio o foco da comunidade. Então você vê, é ruim o que eu vou falar agora, mas enfim, eu vou falar. Quando teve o primeiro vídeo, eu falei, pessoal, o fulano tem o direito de falar o que ele pensa, o fulano tem o direito de se pronunciar. Eu discordo da maneira como ele se pronunciou, mas ele tem o direito de fazer isso, e a nossa reação tem que ser a reação de Cristo. A reação de Cristo, amar. Tá bom, ok, você me acha isso, tá bom. Deus te abençoe, vai, vive a sua vida, eu vou viver a minha. Mas automaticamente as pessoas reagem com paixão. Elas reagem, elas querem brigar, elas querem xingar. E elas têm os motivos delas, porque elas carregam traumas que eu não carrego. Elas carregam estresses que eu não carrego. Então elas reagem por minha causa, mas na verdade não é por minha causa, é por causa delas também. Gatilho. São gatilhos para elas, entendeu? Então, minha esposa, né? Desculpa, Vanessa. Minha esposa sofreu muito em algum momento aí, ela se emocionou e tal. Ela falou assim, olha, o que a gente está causando às pessoas. Eu falei, não, amor, a gente não está causando nada às pessoas. As pessoas têm bagagens que o que aconteceu comigo e com você, conosco, despertou nelas um tipo de sentimento. Elas estão projetando na gente uma coisa que elas viveram. E beleza, eu entendo isso. Eu respeito e tenho a responsabilidade, a noção da responsabilidade que eu carrego por causa disso. Mas o processo não sou eu não sou o centro desse processo. O processo são as mágoas que as pessoas carregam há muito tempo. Eu tenho que ajudar a curar essas mágoas. Como é que eu vou ajudar a curar essas mágoas? Não é aumentando a crise de ódio. É o contrário, é mantendo meu silêncio, por exemplo. Não, você tem que reagir. Não, eu não vou reagir. Eu não vou reagir porque isso não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é o caminho de dar outra face. Como é que eu dou outra face? Ficando quieto. Nesse momento, o dar outra face é ficar quieto. Entendeu? Posso responder? Posso responder como eu estou respondendo aqui no podcast. Mas eu não vou agredir a pessoa. Ela não é culpada pela construção teológica e religiosa que ela tem. Entendeu? Ela tem responsabilidade, mas ela não é culpada pelo que ela aprendeu. Entendeu? Ela cresceu num ambiente assim, que acusar os outros de herege é parte da conduta dela, não é a minha conduta. Aliás, cara, mas o meu respeito por essa... Porque eu comentei nisso quando eu fiz a série Olhos que Condenam. Eu cresci num ambiente muito racista, né? É uma estrutura, né, cara? É um racismo estrutural. Eu cresci nesse ambiente muito difícil. E eu passei a entender a questão do racismo estrutural por causa de amigos que eu fiz no seminário. Um amigo específico, meu grande amigo, ele sabe, eu contei isso para ele já pessoalmente. A gente estava num restaurante específico e ele olhou assim e falou assim, cara, nem os garçons são negros, nem a pessoa que limpa o banheiro é negra. Ou seja, aqui é um lugar extremamente elitizado, deve ser muito caro. Aí eu olhei, não entendi nada e comecei a pensar naquilo. Falei, cara, como é que eu nunca vi isso daí? E aí aquilo me despertou para essa questão racial. Mas o que estão fazendo comigo é nada. Nada. São palavras que estão sendo jogadas na internet. O que fazem com os corpos negros e o que fazem com os corpos LGBT, que é IAP+, né, e tal, é muito mais bizarro, é muito mais violento, é muito mais deshumanizador. Então, o meu respeito por eles cresceu enormemente e o que eu estou passando não é nada perto do que eles passam. Passam muito pior. Eu tenho amigos LGBT muito próximos, família, inclusive. Cara, eles são violentados diariamente. Diariamente. Em qualquer lugar, eu não. Eu sou violentado na internet. Entendeu? Às vezes eu vou para uma reunião e alguém me olha torto. Entendeu? Eu tenho muitos privilégios. Então, eu fico até envergonhado de tanta gente que saiu em minha defesa,
Porque eu sou um branco cis hétero privilegiado de classe média. Meu pai é médico. Pô, eu cresci, aprendi inglês desde criança, entendeu? Consegui estudar em boas escolas, consegui entrar na USP, não por mérito, mas porque construção social. Então, assim, é duro, né? Eu me emociono porque eu não mereço essa defesa toda. Eu não estou sofrendo o que essas pessoas sofrem. Elas sofrem de verdade. Esse linchamento é um negócio ridículo. É mais uma questão de comunicação, de problemas de comunicação, do que um linchamento de verdade. Entendeu? E eu tenho estrutura, eu tenho uma esposa maravilhosa, filhos, pais, sogros e tal. Essas pessoas não têm nada. Foram expulsas de casa. Entendeu? Eles foram expulsos de casa, foram violentados em casa. São discriminados na rua, na esquina, apanham. Entendeu? São xingados de macacos, entendeu? No estádio de futebol, em qualquer lugar que eles estão, eles podem ser xingados a qualquer momento de macaco. Então eu não tenho direito de me sentir sofredor, né? Eu vejo dessa maneira. Eu estou sofrendo? Estou. Óbvio, essa questão de quem sofre mais, quem sofre menos é muito individual, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, a quantidade de pessoas que saem em minha defesa não é a mesma que sai de um amigo meu que está sofrendo tanto quanto eu que foi mandado embora, inclusive, eu não vou mencionar o nome nem o lugar, mas foi mandado embora porque era homossexual do emprego dele. Agora vai processar e tudo, mas enfim. Ele está sofrendo. Entendeu? Eu não, eu tô tomando paulada de um pessoal que, como você falou, né, não sabe interpretar texto.